O Hora de Agir desta semana acontece no Rio Tejo. Um rio que, desde que entra em Portugal, no concelho de Nisa, até encontrar as águas do Oceano Atlântico, está ligado à vida de milhares de pessoas. Um rio que enfrenta os mesmos problemas de outros rios. A poluição, a dificuldade de manutenção dos caudais ideais devido à seca, ou então este problema muito noticiado da gestão das águas do lado de Espanha. Na década da sustentabilidade, este é um desafio com o qual nós vamos ter de lidar. Mas hoje o programa é sobre um outro problema, sobre algo que está a acontecer debaixo destas águas. Um ataque brutal à biodiversidade aquática. Foi introduzido um peixe terrível, uma espécie invasora, o peixe chama-se siluro, também conhecido como peixe-gato, pode atingir 3 metros de comprimento, quase 120 kg de peso e é um predador oportunista que se alimenta das outras espécies que existem aqui no rio, espécies como pargas, bogas, carpas, que estão pura e simplesmente a desaparecer e estão a comprometer a base de rendimento de muitos pescadores aqui da região, mas também a oferta gastronómica dos restaurantes que aqui oferecem nos seus menus. E a começar este programa, a proposta é ouvirmos os pescadores, aqueles que todos os dias percorrem aqui o Rio Tejo e que estão a sentir mais do que ninguém este problema. Eu digo que não dura 10 anos, não temos cá mais espécie nenhuma, só temos aqui. Ou peixes muito grandes, ou então só cirulos, não temos mais nada. A densidade populacional que isto tem e que está a aumentar diariamente é uma coisa louca. Nós deitamos na rede, às vezes só se apanha cirulos, já não se apanha do outro peixe. É aos 10, aos 12, aos 13, quando não é mais. Para além de ser um desastre para o ecossistema, é um desastre na pesca também, que as outras espécies, quer dizer, aumenta uma, as outras têm que diminuir, porque ainda são predadores, comem os outros peixes, como lagostins, como barbos, como bogas, como lúcios. Aliás, o único predador que está a combatê-los é o lúcio, porque já apanhei lúcios com cirulos pequeninos dentro do estômago. E vice-versa, já apanhei também ao contrário, cirulos com lúcios dentro do estômago. Ao introduzir o siluro nas massas de água onde vai ocorrer as provas de pesca desportiva, irá eliminar as espécies autóctones lá existentes que são essenciais para a realização de provas de caráter desportivo e que também para pescadores de lazer. O que está estipulado pelas regras da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva e pelo ICNF é que todas as espécies que sejam invasoras sejam retiradas da água após a pesagem e não haja uma devolução das mesmas. É um peixe que tem valor comercial nenhum atualmente e estraga-se muitos aparelhos, estraga-se muitas redes por causa disto dos cirulos, que é mal demais, para dizer a verdade. Há um projeto chamado Live Predator, que é um consórcio entre 3 países, Chequia, Itália e Portugal. Chequia é um país onde o siluro é nativo. Portugal e Itália é onde é uma espécie invasora. E nós fomos ouvir o coordenador deste projeto, o Pietro Volta, que vive em Itália. So Live Predator is a European project funded by the Life Nature Instrument. So it is a project dedicated specifically to nature conservation. The big aim is to develop, let's say, a multiple strategy, so composed by different aspects that will help to avoid the spread of the catfish, combat the catfish spread and control its population in lakes where it is also present. As second aim, we would like to develop, let's say, a tool to detect the presence of the catfish in places where apparently is not present. Just by analyzing the DNA spread into the water. And a third aim of the project, and is very, let's say, ambitious, but we need to be like this, is to try to control or eradicate the catfish in some small lake belonging to the Natura 2000 network. We don't know what about will be, the future, of course, but the spread of catfish, we are very worried about this.
So we started this European project that is called Live Predator. In the last year, we had first data also about the impact of catfish in large and deep lakes. I am working on mainly on large Lake Maggiore, that is the second largest and deepest lake in Italy. And the catfish arrived more or less 25, 30 years ago. And after a period of, acclimatization, it spread all around the lake. It can be found both along the shore, but also in pelagic waters. O Hora da Gira é um programa de ciência e por isso nós fomos ouvir aqueles que fazem investigação sobre este problema. Fomos ouvir Filipe Ribeiro, que nos explica qual a origem e como lidar com este flagelo que acontece na água aqui do Rio Tejo e de outros rios da Europa. O siluro é um peixe invasor, é um dos maiores peixes a nível mundial, é o maior peixe de água doce existente em águas europeias e é um predador de topo. É um peixe que não tem outros predadores, não tem outros inimigos naturais, tem umas elevadas taxas de fecundidade, ou seja, consegue-se reproduzir muito. O siluro é um peixe nativo da Europa Central, desde a Alemanha até à parte ocidental da Rússia. E foi introduzido em mais de 20 países, principalmente na Europa, no sul da Europa e na parte ocidental da Europa, de França, Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, Grécia. Esta espécie acaba por ter grandes impactos, sobretudo nestes países do sul da Europa, nomeadamente Portugal, Espanha e Itália, porque são locais onde naturalmente não existiam espécies predadoras. Aqui em Portugal não havia peixes predadores naturalmente. Consequentemente, o siluro acaba por ter aqui uma vantagem competitiva relativamente aos demais peixes nativos, porque eles não reconhecem o que é um predador, então acabam por ser inocentes, né, e acabam por morrer, serem comidos por estas espécies predadoras. O projeto Live Predator é um projeto que tem 3 países a agir. 2 na área não nativa, Portugal e Itália, onde é a coordenação, e um país que é na área nativa, que é na República Checa. Neste momento, o siluro, a população de siluro no Rio Tejo, temos cerca de mais de 120 km ao longo do Rio Tejo, onde a espécie existe, é literalmente impossível erradicar o siluro. O que nós temos que fazer neste momento é fazer a mitigação dos seus impactos, controlar, reduzir os seus impactos nos ecossistemas. E, portanto, o que o projeto vai desenvolver ações de controle populacional, principalmente em áreas protegidas que foram classificadas porque têm valores naturais, espécies ameaçadas e que nós temos que fazer esse controle populacional. E depois, nas áreas que não são protegidas, trabalhar com pescadores profissionais para fazer essa remoção dos siluros, ou seja, mitigar, baixar populacionalmente a dimensão do efetivo do siluro. Por outro lado, os pescadores lúdico-desportivos, os pescadores que pescam ao siluro e a outras espécies, têm que ser sensibilizados para não devolver esta espécie à natureza. Eles têm que cumprir a lei. Neste momento, a lei impede que os pescadores, após pescarem, libertem para a natureza. E nós sabemos que os pescadores lúdico-desportivos não fazem isso. Pelo menos metade deles não faz isso. E eles têm que ser sensibilizados. Já existem alguns trabalhos que fizemos e que mostra que o siluro no troço lótico abaixo da barragem de Belver alimenta-se muito de enguia e alimenta-se muito de algumas espécies migradoras como o sável, a lampreia, durante a época em que estas espécies entram, que é no final do inverno e início da primavera. E acabam por causar aqui uns efeitos, não só nos ecossistemas, mas também os efeitos que são transversais
à sociedade. Fomos ouvir também Bruno Dias, que é chefe no restaurante do Castelo em Belver, junto ao Rio Tejo, e que tem assistido àquele que é o decréscimo dessa população das espécies que normalmente são a base da oferta do menu do seu restaurante. Sendo Belver uma vila ribeirinha, estando aqui à beira do Tejo, nós trabalhamos muito à base do peixe do rio. Essencialmente trabalhamos com espécies residentes, como por exemplo o barbo. Trabalhamos também com algumas espécies sazonais, nomeadamente a lampreia e o sável. De facto, o siluro veio dar aqui uma volta ao ecossistema, principalmente nas espécies residentes, nomeadamente o barbo. Isso tem-se refletido um pouco também na nossa gastronomia, porque nem sempre conseguimos ter esses peixes e servi-los ao cliente. Tem um grande impacto económico na restauração, no nosso caso, por exemplo. Tem havido uma grande falha da parte dos pescadores, entre aspas, em oferecer aos restaurantes, porque não conseguem apanhar, e isso também se deve um bocado ao siluro. Fomos ouvir também o Diogo Dias, que é investigador e que nos vai falar sobre as características deste peixe. Isto é um siluro, ou peixe gato europeu. O nome científico é Silurus glanis. Este peixe não é originário de Portugal, ele é uma espécie considerada invasora, que foi cá introduzida com o intuito de ser uma espécie-alvo para a pesca desportiva, que atinge grandes dimensões. Aqui nas nossas águas eles podem chegar a mais de 2 metros, nós já apanhamos indivíduos com mais de 2 metros. Aqui temos um exemplar que foi hoje capturado durante a nossa demonstração do projeto. Este indivíduo ainda é relativamente novo, tem cerca de 4 anitos. Nós vemos depois a idade do peixe a partir do espinho aqui da barbatana. Estamos a fazer este estudo na zona do Tejo. Este peixe foi introduzido há relativamente pouco tempo, existe cá há menos de 20 anos. Aqui no Tejo nós estudamos o que é que o siluro está a comer, tanto em águas lóticas, que são águas mexidas, águas de rio corrente, como em águas lênticas, que são águas de barragem. O que temos visto e o impacto que este peixe está a ter nas nossas águas é que está a comer muitas das nossas espécies nativas. Além disso, também já encontramos outros tipos de animais, como aves, encontramos corvos marinhos, encontramos passariformes da família dos melros. E o que estamos a ver é que este peixe é um predador, está preparado para predar, tem uma boca de grandes dimensões e nas nossas águas não temos nenhuma espécie que consiga competir ou predar o siluro. Os pequenos podem ser comidos por luciopercas ou assim, mas quando chegam a esta dimensão já não há nada que os coma. E tem um banquete nas nossas águas das nossas espécies que se calhar os nossos avós apanhavam e que agora estão a desaparecer dos nossos rios. Estas ações mais concretas estão relacionadas com o estudo, quer da dieta, saber o que é que o peixe está a comer. Ele é um predador de topo, então queremos saber se ele tem mais impacto sobre espécies nativas, sobre espécies exóticas. Estamos também a fazer a comparação entre zonas do Rio Tejo mais lênticas, de águas paradas, de barragem, relativamente a zonas mais de águas correntes, zonas lóticas. Também nos dois locais estamos a ver, com estudos de telemetria, com peixes marcados, tentar saber quais é que são os locais que o peixe prefere nas massas de água, quando é que está mais ativo, se é de dia, se é de noite, se é no outono, se é no inverno. E para além disso, para a questão do controle populacional, estamos a avaliar métodos de pesca, seja com redes, seja com anzóis. Pesca elétrica é aqui uma pesca mais científica que nós podemos fazer, mas o objetivo entre as redes e os anzóis, um conjunto de anzóis que é uma arte de pesca que nós chamamos os palangres, tentar ver quais os melhores métodos e os métodos mais seletivos, ou seja, que nós consigamos capturar apenas siluros ou praticamente só indivíduos desta espécie e não apanhar as outras. E o objetivo é exatamente depois transmitir este conhecimento ao pescador profissional para nos ajudar nesse controlo, usando os métodos que nós indicamos como mais adequados. Já temos aqui alguns resultados preliminares, quer do que come, e já sabemos que come espécies de elevado valor, seja a enguia, seja a lampreia, seja o barbo. Também já sabemos para onde é que ele anda,
Mais na barragem, agora o estudo iniciou-se há relativamente pouco tempo na parte dos rios e também no controle populacional, por exemplo, sabemos qual é que são as malhas de rede e a que profundidade elas devem ser colocadas para conseguirmos ter mais eficiência na captura desta espécie. Fomos ouvir também António Marques, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que trabalha aqui na região. Bom, o nosso papel é essencialmente também de sensibilizar as pessoas para a problemática das espécies invasoras. Neste caso, o siluro é uma espécie que atinge grandes proporções e que entra em competição com as espécies nativas, nomeadamente com o barbo, com a boga e outras espécies. Portanto, ele vai diminuir a espécie e portanto, nós temos que alertar as pessoas que, quando andam à pesca, que portanto, é um peixe que deve ser retirado da água, tal como as outras espécies, portanto, no curso d'água. Durante, sei lá, várias ações que fazemos de vigilância, tentamos também sensibilizar as pessoas que não introduzam estas espécies nos cursos d'água. O peixe, o siluro, não era daqui, não era destas águas, era de águas mais frias do norte da Europa, onde estes peixes se reproduziam muito menos. Chegados aqui a um ecossistema diferente, a águas mais quentes, eles ganham uma capacidade enorme de se reproduzirem. A fecundidade é enorme, uma fêmea chega a lançar milhares de ovos num período também de reprodução que é mais alargado, entre março e julho, agravados ainda pelo facto deste peixe poder durar até aos 80 anos. E este peixe é tão grande, que a partir de determinada idade o siluro já se alimenta de outros siluros porque já não se consegue alimentar de espécies mais pequenas. Uma desgraça, uma autêntica praga. Em Espanha, no rio Ebro e em outros rios também da Europa, como forma de lidar com este problema, foram criados festivais do siluro para estimular a pesca do siluro e depois criados pratos para que este peixe possa começar também a ser consumido. Aqui em Portugal foi criada legislação muito restritiva e muito penalizadora para estas espécies exóticas. Quem lançar um siluro num rio pode ter uma coima de cerca de 20 mil euros e também um siluro depois de apanhado não pode, é proibido que seja devolvido novamente ao rio. Mas nós, tendo em conta a dimensão do problema, em que a cada dia dezenas de milhares de siluros se alimentam de outros peixes, nós temos mesmo é que retirar o siluro destas águas, precisamos de medidas ativas para que isso aconteça o mais rapidamente possível. É que já não é só no Rio Tejo, há siluros também no Rio Douro. Este foi mais um Hora de Agir, um abraço amigo e até para a semana.